Bom dia, rapaziada. Vamos lá, começando agora a nossa aula de geometria, sexto ano. Vamos utilizar o conteúdo do livro de vocês na página 166. O que vem ser ângulo, gente? O ângulo, ele é a abertura que existe no encontro entre duas semirretas no mesmo ponto de origem, certo? Então, esta abertura aqui a gente chama de ângulo, certo? Nós temos duas semirretas que se encontraram no mesmo ponto, a reta OA e a reta OB, certo? Então, quando essas duas semirretas elas se encontram no mesmo ponto, daí então a gente vai ter uma abertura. E essa abertura a gente chama de ângulo, certo? Gente, nós temos os elementos de um ângulo. Os elementos de um ângulo são o vértice e os lados. Quando se fala em vértice, é o ponto onde esse ângulo é formado. No caso aqui, no ângulo AOB, o ângulo ele é formado no vértice O, no ponto O. Então, o vértice vai ser o ponto O, porque é justamente onde fica a abertura. É justamente nesse ponto. E os lados são nada mais, nada menos que as semirretas. No caso, as semirretas que a gente tem é semirreta OA e semirreta OB, certo? Então a gente coloca aqui, olha, OA e OB, com um tracinho em cima e uma seta, porque eu estou indicando uma semirreta, certo? O ângulo, são classificados, tem vários tipos de classificação de ângulo. O ângulo, pessoal, ele não é nada mais, nada menos utilizado... Ai, errei. Vamos lá. O ângulo, gente, ele é medido em graus, certo? Toda vez que a gente falar de ângulo, o ângulo ele vai ser medido em graus. Entende-se o quê? Que o ângulo ele não é nada mais, nada menos que uma circunferência que foi dividido em 360 partes iguais. Então, cada uma parte dessa é 1 sobre 360. Esta fração 1 sobre 360, na realidade, ela representa 1 grau, certo? Então, toda vez que a gente falar de um ângulo, a gente está falando que ele vai ser medido em graus. Quando se fala em 360, é uma volta completa de um ângulo. E existem vários tipos de ângulo. O primeiro tipo de ângulo que a gente vai ver aqui vai ser o ângulo reto. O ângulo reto, gente, ele mede 90 graus, certo? Aí eu coloquei uma indicação aqui, A, O, B, certo? E aqui eu coloquei um quadradinho com um pontinho. Toda vez que você vê esse quadradinho com um pontinho, significa que eu estou representando um ângulo de 90 graus, tá? Também temos o ângulo agudo. Toda vez que você tiver um ângulo menor que 90 graus, a gente tem um ângulo agudo. No caso aqui, AOB é o ângulo agudo, certo? O ângulo agudo ele pode medir 89 graus, 88 graus, 87, desde que seja menor que 90 graus. Aí a gente vai ter um ângulo agudo. Agora nós também temos um ângulo obtuso. O que vai ser um ângulo obtuso? O ângulo obtuso ele vai ser maior que 90 e menor que 180. Aí eu coloquei a medida de um ângulo qualquer aqui, olha, um ângulo de 137 graus. O ângulo de 137 graus vai ser um ângulo obtuso, certo? Então toda vez que você tiver um ângulo obtuso, ele vai passar de 90, mas não vai chegar a 180. Por que ele não vai chegar a 180? Porque o ângulo de 180 graus ele já é um outro tipo de ângulo. Que ângulo é esse? Ele é o ângulo raso ou ângulo de meia volta. E este ângulo ele mede 180 graus.
certo? Então, o ângulo raso ou ângulo de meia volta, ele vai medir 180 graus. Que a indicação ela vai ficar mais ou menos aqui assim, olha. AOB. Esse ângulo aqui, ele mede 180 graus. Nós também temos o outro ângulo de uma volta. O ângulo de uma volta, ele mede 360 graus. Beleza? Segunda parte aí, gente. Dando continuidade à nossa aula. Polígonos. O que são polígonos? Polígonos, né, são figuras formadas por linhas simples e fechadas, certo? Então, todo polígono, para eu ter um polígono, eu tenho que ter linhas simples e fechadas. Ela não pode ter curva, ela não pode ter nenhum tipo de abertura, certo? Ela tem que ser fechada. Igual aqui, eu tenho a letra A. A figura A, ela é formada por linhas simples. Mas se você observar, ela tem essa abertura aqui. Por causa dessa abertura aqui, a gente não vai ter um polígono. A figura B, a gente tem esta abertura. Ela é formada por linhas simples. Mas devido a esta abertura aqui e este encontro que a gente tem aqui, nós não vamos ter um polígono, certo? Agora aqui, a figura C, ele tem o que? Linhas simples, certo? E não tem nenhuma abertura igual teve aqui na figura A e na figura B. Então, a figura C, a gente vai ter um polígono. Então, a figura C, ela é polígono. A figura A e B é não polígono. A figura D, ele vai ser um polígono, certo? O polígono ele pode vir de duas formas. Ele pode ser um polígono convexo e um polígono não convexo. O que vai ser? O polígono não convexo. Ele vai ter essas aberturas aqui, olha. Essa boquinha aqui. Porque se você traçar um segmento, vai ter um cortezinho aqui do lado de fora. Certo? Então, a figura C ele é um polígono não convexo. Aqui na D nós temos um polígono não convexo também. Só que no estudo da geometria a gente vai estudar apenas os polígonos convexos. É o caso de um quadrilátero, né? Os quadriláteros eles podem ser um quadrado, um retângulo, um trapézio, um losango. Tudo isso são polígonos convexos. O triângulo é um polígono convexo. O pentágono ele é um polígono convexo. O hexágono ele é um polígono convexo. A gente vai estudar apenas os polígonos convexos, ok? O não convexo a gente não vai estudar no estudo da geometria. Beleza? Agora, existem os elementos formadores de um polígono. Quais são os elementos formadores de um polígono? Como é que eu vou saber o nome desses elementos? Para eu ter um polígono, eu tenho alguns elementos. Os elementos deles são vértices, lados, ângulos internos, ângulos externos. Né? Esses são os 4 elementos formadores de um polígono. Se eu perguntar a vocês quais são os elementos formadores de um polígono, vocês vão responder vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. Aí eu coloquei como exemplo aqui um polígono aqui, olha. Temos um polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Se eu tenho um polígono de 6 lados, significa que eu tenho um hexágono, certo? Se eu tenho um hexágono, eu tenho um polígono. Esse polígono aqui, ele é um polígono convexo, certo? Então vamos identificar os elementos desse polígono. Primeiro a gente vai começar com os vértices. Quais são os vértices? É justamente o quê? O ponto aonde esses segmentos de reta, certo, se encontram. Aqui nós temos o A, o B, o C, o D, o E e o F. Né? Temos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui. Esses 6 pontos aqui, onde tem essas aberturas, e a gente forma um ângulo aqui, nesses pontos aqui, são os nossos vértices.
Então, os nossos vértices são os pontos A, B, C, D e E. Esses são os vértices do nosso polígono. Ah, os lados. Quais são os lados? Os lados são os segmentos que a gente utilizou para formar o nosso polígono. No caso, nós temos aqui, olha, AB é um segmento, nosso primeiro segmento. Depois, o próximo segmento consecutivo, BC. O próximo segmento consecutivo, CD. O próximo segmento consecutivo, DE. O próximo segmento consecutivo, EF. E o próximo segmento consecutivo, FA. Esses segmentos, eles são o quê? Os segmentos que formam o nosso polígono. E no caso aí, cada um segmento desse aqui é o lado do nosso polígono, certo? Ângulos internos são as aberturas que vai ter dentro do nosso polígono, dentro da região plana, aqui na região plana do nosso polígono. No caso, os ângulos aqui eles foram identificados como ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E e ângulo F. Como é ângulo, a gente tem que ter chapeuzinho em cima dele, certo? Então, os ângulos internos que a gente tem aqui são o ângulo A, B, C, D, E e F. Esses são os ângulos internos do nosso polígono. Os ângulos externos, ele vai estar o quê? Do lado de fora, certo? Então aqui nós temos aqui, olha, os ângulos externos aqui representados por essas letras gregas. Então coloca essas letras gregas aqui representando este ângulo. Como é um ângulo, eu coloco o chapeuzinho em cima dele, indicando que eles são os ângulos, certo? Coloquei o chapeuzinho aqui indicando os ângulos. Esses são os elementos formadores do nosso polígono. Agora a gente tem uns polígonos que ele tem todos os lados com a mesma medida. Se ele tem todos os lados com a mesma medida, ele vai ter o quê? Os seus ângulos congruentes. O que vem ser ângulos congruentes? Ângulos congruentes são aqueles ângulos que são iguais, certo? Quando eu tenho um polígono que tenha todos os seus lados com a mesma medida e todos os seus ângulos internos eles são iguais, então a gente tem um polígono regular. Polígono regular são aqueles polígonos que têm todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos congruentes, ou seja, iguais também. No caso aí, eu coloquei dois exemplos aqui para você. Eu coloquei o exemplo de um quadrado, que tem todos os seus lados iguais, automaticamente os ângulos internos também vão ser igual. E aí eu também tenho o quê? Um triângulo equilátero, que também será um polígono regular, porque tem todos os seus lados com a mesma medida. E os ângulos internos também terá a mesma medida, certo? Aí no livro de vocês, na página 171, você tem a classificação de cada um polígono, certo? O polígono de 3 lados a gente chama de triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, undecágono, 12 lados, dodecágono, 13 lados, tridecágono, 14 lados, tetradecágono, 15 lados, pentadecágono, 16 lados, hexadecágono, 17 lados, heptadecágono, 18 lados, octadecágono, 19 lados, eneadecágono e 20 lados, icosságono. Esses são os polígonos, a classificação dos polígonos quanto aos seus
aos seus lados, certo? Gente, encerramos aqui a nossa aula sobre polígonos. Depois vocês peguem os exercícios, dê uma lida na explicação de vocês e aguardo vocês aqui na nossa próxima aula de geometria, ok? Procure fazer as atividades aí do livro direitinho, que aí no nosso próximo encontro a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Valeu?